Bom, nós vamos dar continuidade no nosso estudo e nossas últimas aulas deram conta do conteúdo a respeito de George Berkeley e de David Hume. Agora a gente vai fazer uma introdução ao período do Iluminismo e tratar de alguns pensadores dessa época, desse momento da história. E nós vamos fazer uma introdução pontuando justamente as influências dos pensadores iluministas e qual foi o contexto histórico que deu margem ou que fundamentou a base do pensamento iluminista, o que de uma certa forma deu espaço, deu palco, o campo de atuação para pensadores como Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Adam Smith, Immanuel Kant e tantos outros pensadores do período moderno. Bom, para que a gente possa compreender o surgimento desse período e dos pensadores desse período, a gente tem que tentar compreender também um pouco o contexto histórico a respeito do surgimento e a elevação de uma classe social chamada burguesia, que nesse momento da história, entre o século XVII e o século XVIII, de uma certa forma, consegue uma crescente ascensão social, né? Então, vamos lá. Para que a gente possa compreender esse período de transição, do período do Renascimento, período moderno para o período do Iluminismo, que seria um segundo movimento intelectual na Europa, isso se deu em razão da expansão capitalista que aconteceu do século XVII e XVIII, que foi de uma certa forma acompanhada pela rápida ascensão, ou pela crescente ascensão da burguesia e também a sua tomada de consciência como classe social, ou seja, a conquista de direitos, a conquista de espaço dentro do sistema político, exigindo participação política, respeito, exigindo de uma certa forma reconhecimento como uma classe social distinta daquela que era então destinada ao clero, aos nobres de sangue, aos monarcas, ou origem aí das dinastias dos reis, ou você era camponês. Então surge a burguesia e ela se estabelece como realmente uma classe social. Paralelamente ao racionalismo que imperava na Europa, aquele movimento que começou com René Descartes, que de uma certa forma acabou transmitindo a confiança de que a razão era o principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida, equacionar os problemas que o rodeavam e tal. O desenvolvimento da Revolução Industrial e também o sucesso da ciência em campos como a química, a física, a matemática acabaram de certo modo inspirando filósofos de todas as partes da Europa. Foi assim, de uma certa forma, que surgiu uma nova ideia, ou podemos dizer um novo mito, que seria aquela ideia do progresso, né? A ideia do progresso. Ou seja, acabou se disseminando a crença de que a razão, a ciência, a tecnologia tinham, de uma certa forma, condições de impulsionar o trem da história em uma marcha contínua em direção à verdade e ao progresso humano, né? Ou seja, paralelamente, então, desenvolveu-se um pensamento que culminaria num novo movimento cultural do século XVIII, que foi denominado Iluminismo, ou Ilustração, ou, de uma certa forma, a filosofia das luzes. O Iluminismo não foi um movimento coeso, uniforme, né? Não seguiu um processo unificado em todos os espaços acadêmicos e dentro de determinados estados ou países. Por isso que a gente não pode rotular que todos os pensadores iluministas são, de uma certa forma, ideólogos da burguesia. Muitos dentre esses pensadores defendiam a aristocracia. No entanto, também essa pluralidade de pensadores acabou havendo, de um certo modo, um traço comum, que seria a busca pelo convencimento racional das pessoas, ou seja, a valorização da razão como um meio de convencimento e de difusão da ideia, podemos dizer assim, racional.
de uma certa forma, a própria postura de muitos filósofos acabou modificando o século XVIII de um modo geral, né? Acabaram abandonando ciclos fechados, os seus antecessores, que acabavam, de uma certa forma, sendo perseguidos pela igreja, como a Index, né? A Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício, ou seja, muita coisa mudou dentro desse contexto do século XVI para o século XVIII. Os iluministas, eles circulavam pelas ruas, pelos salões, eles se exibiam, eles faziam, de uma certa forma, conferências, né, para diversas pessoas, e de uma certa forma acabou transmitindo, exibindo, exercitando a razão e acabou sendo visto por muitas pessoas. Para esses filósofos, né, que seriam chamados de propagandistas, um tipo de... o ideal, né, dessa difusão seria, de uma certa forma, um ideal até que sofistas, né, a valorização da retórica. Esses filósofos propagandistas, como escreveu o pensador alemão Ernst Cassirer, a razão não era o cofre da alma onde se guardavam verdades eternas, mas era a força espiritual, a energia capaz de nos conduzir ao caminho da verdade. Então, olha no livro A Filosofia de la Ilustración, na página 21 de Ernst Cassirer, a frase dele é fantástica. Olha o que ele diz, vou repetir. A razão não era o cofre da alma onde se guardavam verdades eternas, mas era a força espiritual, a energia capaz de nos conduzir ao caminho da verdade. Então, o iluminismo, de uma certa forma, acabou enfatizando a capacidade humana de, pelo uso da razão, conhecer a realidade e intervir nela, no sentido de organizá-la racionalmente, de modo a assegurar, de uma certa forma, uma vida melhor para as pessoas. O processo de ilustração, isto é, o desenvolvimento da capacidade intelectual, acabava de uma certa forma trazendo a proposta de libertar o ser humano dos medos irracionais, né, que seriam superstições e crendices, levando a questionar as tradições vulgares e a construir de uma certa forma uma nova ordem racional para a sociedade. A gente pode concluir que o grande mérito dos iluministas teria sido, de uma certa forma, um esforço para generalizar e aplicar as doutrinas críticas e analíticas aos diversos campos da atividade humana, bem como as ideias do conhecimento forjados no grande racionalismo, o racionalismo do século XVII, né? Bom, alguns indicadores dessa nova mentalidade, nós poderíamos pontuar três. Seria o estudo da natureza e o ser humano. A atenção dos intelectuais volta-se de uma certa forma para o mundo terreno, concreto, e dentro dele para o estudo do próprio ser humano. Um segundo indicador seria a história, ou seja, os estudos históricos ganham expressão, né? Percebe-se que o conjunto dos conhecimentos adquiridos no passado pode ser, de uma certa forma, colocado a serviço do bem-estar social. As experiências do passado podem nos servir como lição para mudarmos, influenciarmos o nosso momento presente. E a ideia do progresso, um outro indicador que seria o progresso, que seria o entusiasmo pelas novas descobertas, tem, de uma certa forma, como consequência, a crença em um novo ideal e a ideia do progresso, né? Então, para a gente poder entender, nós vamos tentar fazer uma relação de base para tudo aquilo que viria de pensamentos e que estaria em discussão no período do iluminismo entre a burguesia e o iluminismo. Vamos tomar por base a análise do filósofo e sociólogo Lucien Goldman, né? É um pensador do século XX, nasceu no ano 1913 e morreu no ano de 1979. Né? O que Lucien Goldman ele vai abordar? Ele vai dizer que os valores fundamentais defendidos pelos iluministas, ou seja, igualdade, tolerância, liberdade e propriedade privada, podem, de uma certa forma, estar relacionados com a atividade comercial, constituindo também valores burgueses, né? Em outras palavras, esses pensadores teriam sido ideólogos da burguesia, né? Então, são temas que vão estar constantemente em discussão dentro desses pensadores iluministas. Temas como igualdade, tolerância, liberdade e propriedade privada, né? Goldman, ele vai falar isso no livro La Ilustración y la Sociedad Actual. Justamente a ideia do pensador, filósofo e sociólogo Lucien Goldman. Bom, vamos ver essa questão de igualdade jurídica, que vai influenciar de uma certa forma diretamente um pensador iluminista.
Bom, fazendo a relação então entre a burguesia e o iluminismo, quais são alguns tópicos dessa interpretação da linha de Lucien Goldman? Na igualdade jurídica. No ato do comércio, como a compra e a venda, todas as eventuais desigualdades sociais entre compradores e vendedores não são essenciais, né? No ato do comércio, como a compra e a venda, todas essas eventuais desigualdades sociais entre compradores e vendedores não são essenciais. Então, o lance aí, o interesse, de uma certa forma, está na venda. Não se considera tão importante a questão da igualdade social entre comprador e vendedor. O que importa é a venda. O que importa, o que é valorizado é justamente o ato comercial. Então, na compra e venda, o que efetivamente importa não é a igualdade social, mas a igualdade jurídica dos participantes do ato comercial. Então, o que está no critério aqui, no ato do comércio, estou falando de burguesias, que eram os comerciantes, mercantilistas desse período, o que está em discussão seria a questão de igualdade jurídica dos participantes do ato comercial, não a igualdade social. A desigualdade nem é levada em consideração. Então, o que a gente pode observar é que grande parte da burguesia dessa época acabou defendendo, de uma certa forma, a igualdade jurídica de todos perante a lei, né? Rousseau, por exemplo, vai ser um claro defensor dessa ideia. Todos somos iguais perante a lei. Ou seja, todos seriam cidadãos com direitos básicos, embora com diferentes situações socioeconômicas. Nós podemos ser diferentes socioeconomicamente. Pode haver uma desigualdade social e economicamente, mas diante da lei, né, existe uma igualdade jurídica de todos perante a lei. Um segundo tópico dessa interpretação, segundo Goldman, seria a tolerância religiosa ou, de uma certa forma, filosófica. O que ele vai observar? Para a realização do ato comercial, não tem a menor importância as convicções religiosas ou filosóficas das pessoas. Então, na igualdade jurídica, o que não é valorizado é a desigualdade social. O que é valorizado seria justamente, o que é importante, a igualdade jurídica. Já aqui na questão da tolerância religiosa, para que o ato comercial ocorra, para que a compra e a venda ocorra, as convicções religiosas ou filosóficas das pessoas é a questão de menor importância. Do ponto de vista econômico, seria irracional e até absurdo o processo de compra e venda somente entre pessoas da mesma religião ou filosofia, né? O interesse do comércio é justamente a ideia de que nós possamos ser neutros no que diz respeito aos interesses de trâmites comerciais, né? Ou seja o indivíduo muçulmano, judeu, cristão ou ateu, a sua capacidade econômica não depende de suas crenças religiosas ou filosóficas. Ela pode comprar, ela pode consumir produtos que não tem diretamente alguma coisa a ver com a convicção filosófica, e para que eu venda ou compra algo de alguém, diretamente não tem algo a ver com as convicções religiosas ou filosóficas. Então, nós sabemos que muitos dos representantes da burguesia acabaram, de uma certa forma, assumindo, na época, a defesa da tolerância. Um claro defensor da tolerância, escrachadamente defensor da tolerância e crítico da intolerância, principalmente entre os nobres, do abuso do poder e também ao clero católico, foi Voltaire, né? François-Marie Arouet, né? O pseudônimo chamado e muito mais conhecido, né, como Voltaire. Um terceiro tópico dessa interpretação de Goldman seria a liberdade pessoal e social. Então, nós falamos sobre igualdade jurídica, falamos sobre tolerância religiosa ou filosófica e agora a liberdade pessoal e social. Então, o que Goldman vai apontar? Ele vai apontar o seguinte: o comércio só pode se desenvolver em uma sociedade onde as pessoas estejam livres para realizar seus negócios. Pois, de uma certa forma, uma vez que os indivíduos eles não são livres, né, sem essa liberdade, sem indivíduos livres, recebendo salários, não pode haver mercado comercial, né? Esse é um dos critérios, principalmente a partir da Revolução Industrial. Uma das iniciativas da Inglaterra foi justamente estabelecer um critério entre os países aliados que consumiriam os seus produtos, justamente que eles abrissem mão
da escravidão, né, da mão de obra escrava, para que pudesse haver, de uma certa forma, uma classe de consumidores maiores, né? Ou seja, tem que haver liberdade pessoal e social para que nós possamos, de uma certa forma, poder vender e as pessoas poderem ser livres para comprar a partir de seus salários. Então, a questão do trabalho assalariado acaba sendo algo muito mais evidente, e a luta contra a escravidão. Então, que a gente percebe que a burguesia começa a se posicionar então contra a escravidão da pessoa humana, tentando mostrar que ela é livre, nós somos todos iguais, existe uma liberdade natural, né? Então, tanto os pensadores, ainda que dentro de um critério meio que às vezes aristocrático, outros valorizando a posse da propriedade privada, tenta, de uma certa forma, os pensadores, muitos entre eles, a valorização da liberdade individual. O lema central da própria Revolução Francesa, de 1789, carrega nesse lema a proposta dessa liberdade, né? O lema de 3 frases: liberdade, igualdade e fraternidade. Critério fundamental para que o ser humano seja livre e possa traçar o seu próprio caminho. Então, nós percebemos que a burguesia começa a se posicionar contra a escravidão da pessoa humana. Um quarto e último tópico, segundo Goldman, seria a propriedade privada. Então, de um lado, liberdade pessoal e social, do outro lado, a propriedade privada. Ou seja, ele vai apontar que o comércio também só é possível entre pessoas que detenham a propriedade de bens ou de capitais e de recursos, né? Recursos para poder adquirir os produtos, né? Pois a propriedade privada acaba conferindo ao proprietário o direito de usar e dispor livremente do que lhe pertence. Então, se eu tenho um terreno, se eu tenho um produto que eu produzi, se eu tenho algo que me pertence, um bem que me pertence, um patrimônio capital que me pertence, eu posso fazer dela o que eu quiser. Então, o comércio é possível entre pessoas que detenham propriedade de bens. As pessoas precisam ter capacidade, as pessoas precisam ter capital para que possam estabelecer a relação de compra e venda, né? Eu só posso comprar se eu tenho capital. Aí a necessidade, claro, do tópico anterior que nós vimos, dos países, principalmente que estavam se industrializando e claro, claro interesse da burguesia que isso ocorresse para que ela pudesse, de uma certa forma, estabelecer relações de comércio com povos que até então eram escravizados, estavam subjugados, que conseguiram, ainda que durante um período parcialmente a sua liberdade, né? Foi lhe tirado a questão da escravidão, foi dado, de uma certa forma, o início do trabalho assalariado. Nós percebemos isso durante a colonização brasileira, quando acaba durante o processo da luta pelo abolicionismo, que data desse período, final do século XVIII e século XIX, começam os movimentos abolicionistas. No Brasil, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, começa aí a luta pelo fim da escravidão, até que eles começam com o fim da escravidão, a contratar mão de obra especializada dos imigrantes e tal. Então, não existe uma leitura contextual aí, histórica, que justifica esses posicionamentos e a discussão que introduziu essa teoria da propriedade privada entre os pensadores do iluminismo. Ou seja, a gente pode observar que nessa época os representantes da burguesia passaram, de uma certa forma, a defender o direito à propriedade privada, que se tornou, de uma certa forma, essencial na sociedade capitalista, né? E claro que a propriedade privada vai ser ela justamente o fator de discussão no final do século, já no século XX, com o surgimento do socialismo com Karl Marx. Então nós vimos aí uma discussão contextual histórica do surgimento do movimento iluminista e os temas que estão centrais dentro desse contexto histórico, que nos auxilia na compreensão dos pensadores desse período.